Hoje a gente vai começar o vídeo com essa garota aqui. Olha o estado dela. Olha, ela já faleceu acho que umas 2 vezes e sobreviveu. Eu ganhei ela mais ou menos no estado que ela tá agora. Talvez um pouquinho mais tristonha. Aí eu sobrevivi ela e depois eu acabei esquecendo dela aqui, gente. E danifiquei toda ela de novo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que eu tenho que abrir ela, tirar todas essas folhas secas dela, e eu vou tentar dividir ela e fazer 2 mudas dela. Já que eu vou abrir, ela tá bem danificada por dentro, bem danificada. E como vocês podem ver, ó, ela tá bem apertada aqui também. Bem apertada, mas é um apertado de folhas secas. Então eu vou ver o que eu consigo tirar dela, o que sobra. E daí fazer 2. Eu consigo ver aqui onde tem uma muda, que ela tá mais ou menos que nascendo de novo. Eu consigo ver umas... E aí, garoto? Eu consigo ver umas 3 aqui, mais ou menos. Mas eu vou dividir ela em 2 partes. Então, vamos lá. Eu vou começar tirando ela. Primeiro daqui, que eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu apertar o vaso. Ah, foi bem fácil tirá-la daqui. Foi muito mais fácil do que eu imaginei. Coitada, ela já tava com a raiz toda empaçocada, por isso que foi fácil. Não só porque eu esqueci dela, mas porque ela também já não aguentava mais viver aqui. Cuidar para não quebrar as folhas que ainda estão boas. Esse vaso aqui ele é razoavelmente pequenininho. Esse aqui eu acho que eu vou botar outra. Eu vou dar 2 vasos novos para ela. Então aqui, ó, de cima para vocês verem melhor, tá? Aqui, ó, eu vejo a separação certinha delas, ó. Vocês conseguem ver, ó? Aqui tem uma toceirinha, aqui tem uma bem grande, aqui tem uma menor, ó. Tem até uma mudinha ali. Lá na ponta, ó, aqui na ponta tem outra. Então agora eu vou dividir elas por essas toceiras que eu consigo visualizar. E depois eu vejo no tamanho como é que eu coloco elas juntas. E tirar todo o máximo que eu conseguir dessas secas aqui. A faquinha vai me auxiliar melhor, que eu vou ter que cortar. Tá muito compacto. Tá extremamente compacto, eu vou ter que fazer o corte. Localizei aqui o meio entre uma e outra. Agora eu venho cortando. Tem que cortar em L aqui, que senão eu vou perder. Eu vou tentar reaproveitar, mas é pouca coisa. Vamos arrumar essa primeiro, que ela tá menorzinha, mais fácil da gente localizar. Ó. Isso tudo. Fora essa aqui, que ainda tá verde, mas vamos tirar um pedaço dela, que ela tá semi-verde, né? Tá um verde meio sem vergonha. Deixa eu cortar. É um pouquinho de sujeira aqui, mas depois eu junto. Muito cuidado, tá, gente? Aqui eu acabei de cortar uma bem pequenininha. Uma filhotinha bem nenezinha dela, eu acabei de cortar sem querer. Então tem que ter bastante cuidado, porque elas estão bem ninhadas. Queria até tentar abrir melhor esse torrão. Acho que eu vou tentar fazer mais um corte aqui. Isso, acho que ficou melhor agora. Então assim, ó. Agora eu tenho só as folhas verdes, mas mesmo assim eu vou cortar elas um pouco. Uma porque vocês podem ver, elas não estão completamente verdes. E outra que ela vai gastar muita energia refazendo. Essa aqui eu deixei só porque eu achei bonita, tá? Mas a gente poderia cortar também, para a planta não gastar energia com essas folhas aqui. O torrão eu vou tirar. Ela não precisa mais desse torrão. Ela não precisa mais desse torrão velho dela aqui.
Vou dar uma semi-cortada nas raízes. Ela quer vir toda nova. Ela quer produzir tudo novo, nova vida, novas folhas, tudo novo. Então, ó, mas eu não vou botar essa separada, tá? Eu vou colocar ela junto com outra no vaso. A gente já tirou uma. Eu tenho outra aqui muito pequena, muito, muito, muito. Mas eu vou tentar reaproveitar ela também. Vou tentar reaproveitar, porque eu vi que, não sei se vocês conseguem ver, no fundo ali, ó, ela tá dando muda. Ela tá vindo. Então eu não vou ignorar ela, apesar dela parecer só galho seco. Vou cortar meio reto aqui. Bastar esse seco só para não ficarem feios. Tirar o máximo possível da raiz. Isso. Essa aqui, ela é praticamente só os brotos, ó. Vocês conseguem ver? Praticamente só broto. Mas eu vou pôr ela junto. Eu deveria ter trocado ela há bastante tempo. A primeira vez que eu peguei ela, eu já deveria ter feito isso. Porque agora eu consigo localizar. São submudas, muitas e pequenininhas, porque elas não conseguiram desenvolver. Elas não conseguiram desenvolver. Ó. Até pelo tamanho do espaço e pela quantidade que ela tinha de folha seca e raiz. E tudo trancando ela não conseguiu expandir. Por isso que agora eu tô tirando tudo. Tô tirando ao máximo. Ó, ficou uma mini. Mas o importante tá aqui, ó. Onde ela começa a vir. Eu até vou fazer 3. Uma dessas eu não vou colocar em vaso de suspenso. Eu vou fazer uma com todas as pequenininhas. E vou deixar num vaso normal por enquanto. Ó. A gente precisa tirar essas folhas secas, senão vai acontecer a mesma coisa, né? Ela não vai ter força para conseguir vir. Ela vai estar toda apertadinha aqui, toda emaçarocada. Ela não tem mais nem espaço para respirar. Vou fazer a mesma coisa, tá? Reduzir raiz. Não adianta ter pena. Sei que a gente fica com pena. Pensa, meu Deus, mas a planta virou em nada. Mas não adianta. É a mesma coisa com a vida. A gente tem pena, né? A gente estava falando sobre isso. A gente tem pena de trocar o ciclo. A gente tem pena de se desfazer, de perder. A gente acha que tudo é perda. Tudo é perca. Meu Deus, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou me... né? Mas às vezes é o necessário. Muitas vezes é o necessário. A gente trocar de visão, trocar de lugar, trocar de perspectiva. Aquilo que era segurança, que era raiz, aquilo que nutria, que dava firmeza, de repente começa a sufocar. Ó, virou nada, nadinha, ó. Deixei só o essencial dela. Por isso que eu vou colocar juntas. Essa aqui também, ó. Eu vou colocar, porque ela tem um raminho ali, ó, crescendo. E vou deixar... O certo seria até eu arrancar essa folha dela, tá? Pra dar força pra ela. Certo seria eu tirar também. Que agora a gente ficou com as maiores. Olha a quantidade de raiz. Tirar tudinho, sem pena. Tirar tudinho, porque isso já virou só peso para ela. Parecia uma boa samambaia, virou nada, né? Virou um monte de galinha aglomerados.
Eu cortei mais uma verde, ó. Mas não tive pena, não adianta deixar. Tô deixando algumas só pra saber mesmo que ela ainda é uma samambaia. Só pra isso que eu tô deixando algumas. Ai, muito carinho com ela, né, gente? Porque ela sofre com isso. Assim como a gente sofre a cada vez que a gente tem que se desvencilhar de algo, elas também sofrem. Para elas não é fácil, é dolorido. Tem que conversar com elas, explicar para ela que é pro melhor, que é pro bem, que ela vai crescer bem forte, bem saudável, ela vai ter novas raízes mais fortes. Essa aqui ela tá com uma toiceira razoavelmente grande, que eu vou ter que deixar, senão eu vou perder muito do bulbo dela aqui, ó. Ele tá muito unido, ó. O próprio bulbo dela, então eu vou ter que deixar. Senão eu vou danificar ele. Nossa, aqui a gente corta mais um pouco mais de raiz, ó. Essas raízes petequetadas aqui não precisam. Essas raízes aqui não tem necessidade. Então eu vou continuar destrinchando toda ela e depois eu venho mostrando para vocês como é que eu vou unir, certo? E bom, aqui, gente, provavelmente achamos a matriz, a que deu origem para as outras. Ó, ela é bem maior ali, vê que o bulbo dela é mais espesso, ele tá mais unido. Ela tem as folhas mais firmes também, provavelmente ela é a mãe das outras. Então eu vou tentar deixar ela mais inteira possível, para não danificar tanto. E não adianta ter pena, assim, quando a folha ela já tá metade dela queimada, metade dela estragada, não adianta a gente ter pena de cortar, porque não esquecendo que a samambaia não vai regenerar a folha. Ela vai gerar outra folha, aquela folha ali só vai ficar atrapalhando e não deixando ela respirar. Então não adianta ter pena. Essa aqui eu vou deixar porque, ó, estão todas boas, ó, estão todas bonitas. E bem ou mal tem que ter cara de samambaia, né? Mas as que tinham, estavam meia meia, com a ponta queimadinha, eu tirei todas. Porque não faz nenhum sentido guardar, que é só para sufocar a plantinha. Então agora eu vou tirar aqui, vou dar uma organizada nessa bagunça, tirar os galhos e as folhas, vou levar lá para a composteira e vou fazer a mistura de terra com vocês. Então tá, pessoal, vamos lá fazer a mistura. Essa é a terra que já tava nela, né? Ele é um composto. Ela tá com bastante raiz, tá? Eu achei esse composto bem ralo até o que estava nela. Vou tirar essa aqui. Eu vou abrir bem ele, deixar ele mais solto possível, porque por causa das raízes ele tá meio aglomerado e a samambaia não gosta de aglomerado. Então vamos abrir o máximo possível aqui. Essas raízes elas ainda vão ter decomposição, então não é o ideal, o material que ainda está se decompondo. Mas como eu vou misturar com o restinho que eu tenho aqui, na verdade eu achei pouco agora. Esse composto aqui, ele tem torta de mamona, farinha de ossos, humus de minhoca e carvão vegetal. Ó, ou seja, ele é bem potente. Eu vou colocar ele, mas eu vou colocar um pouquinho de terra também, porque ele é bem forte e eu preciso fazer isso aqui render. Ah, e agora eu fui pegar aqui a casca de arroz, um pacotinho pequenininho que eu tinha comprado, e eu achei aqui a Carolina, era isso aqui que eu queria ter posto. Eu esqueci, gente. Vamos colocar a Carolina. Esse é o ideal para ela. Simplesmente tinha me dado branco. Ó.
Agora sim. Essa Carolina é muito boa. Tem que comprar até um pacote maior dela. Vou colocar um pouquinho mais. Eu não vou colocar, eu tô deixando um pouco porque eu quero plantar os meus morangos ainda e eu quero deixar pro morango. Que eu peguei pouquinha quantidade de cada. Mas, gente, vocês não têm noção da fofura que tá isso aqui. Tá muito fofo. Muito, muito. Ela vai adorar isso aqui. Então, eu vou pegar agora os 2 vasinhos que eu vou colocar elas e vamos começar a plantar. Então, inicialmente, elas ficaram assim. Claro, né? Depois que elas crescerem, que elas aumentarem, elas vão ficar muito lindas.